Olá, meus amores, bora prosear um bocadinho? Trazer um pouquinho de reflexão para a vida? Sempre importante. Bom, eu acho. Para mim é importante. Eu gosto de analisar como é que a vida está caminhando, para onde estamos caminhando, para irmos nos atualizando. Não ficar com uma ideia do que foi e achar que ainda é, e sem perspectiva do que está por vir. E eu quero fazer um contraponto aqui, na verdade uma reflexão mesmo, sobre relacionamentos, sobre casamentos. Por óbvio que ninguém casa para separar. Ninguém acorda, né, um belo dia, tem um relacionamento, um belo dia acorda e fala, vamos nos casar, mas daqui 6 meses a gente separa, né? Então, não. Mesmo porque no começo tudo são flores. Então, no começo do namoro, as pessoas se conhecem, começam a se relacionar, começa uma amizade, começa ali um interesse mútuo, obviamente, e uma atração e paixão, e aquilo vai se transformando. Vem um namoro nesse meio do caminho, né? Um namoro. E aí, quando está tudo muito bem, as pessoas falam, vamos casar. Ou morar junto. Para mim é tudo igual, né? Casar, morar junto, união estável. Para mim é tudo igual. E aí casam e com a ideia de que, por óbvio, vai dar certo e vai ser, se não para todo sempre, amém, pelo menos por um bom tempo, mas ainda acreditam sempre que é para sempre. Se bem que para sempre é muito tempo, né, gente? Para sempre é muito tempo, mas enfim. E nós temos aqui na nossa cultura, porque nem todas são como a nossa, tem outras, e a gente conhece várias, poderia ficar aqui muito tempo falando, mas, por exemplo, as culturas onde os casamentos são arranjados, então é diferente, bem diferente, eu tô falando do contexto como um todo. Nós vamos falar aqui da nossa, né? E nós temos por hábito de, lá na cerimônia religiosa, né, do casamento, ouvirmos as seguintes frases. Algo do tipo como, e a gente vê muito nos filmes, nas novelas, enfim sós, sejam felizes para sempre. E na cerimônia, ao final da cerimônia, vem a frase, até que a morte os separe, né? Ou até que a morte nos separe. E esse contexto todo do enfim sós, logo após a cerimônia, felizes para sempre, enfim, tudo isso, principalmente, claro que isso faz parte do imaginário, principalmente feminino. Certa vez eu assisti uma entrevista do Leandro Carnal, que eu amo de paixão, aquele homem, e ele estava falando que o casamento, a cerimônia, os preparativos, a festa, o vestido de noiva, todo esse conjunto que a gente dá o nome de casamento, o casamento é feminino. Ele é para a mulher. O noivo é um mero convidado neste momento. Então, todos os detalhes, o vestido, o bolo,
o buquê, tudo, né? Apesar do noivo estar ali, é para a noiva, né? A estrela da festa é a noiva. Isso ganha uma proporção maior, isso escala, principalmente se teve ali a questão a noiva, a mulher, ela foi criada ali com contos de fadas, com romances, e eu brinco bastante que eu falo sempre que é o jeito Disney de ser. E juntando, né, contos de fada, o jeito Disney de ser, os filmes, os romances, felizes para sempre, enfim, sós até que a morte nos separe. Tudo lindo, maravilhoso. Na prática, eu assisti, e por isso eu estou trazendo essa reflexão, eu assisti recente um podcast que estavam discutindo sobre até que a vida nos separe. Eu falei, gente, tá aí, né, o trocadilho, até que a vida nos separe, até que a morte nos separe. Mas não é exatamente a morte que anda separando os casais, mas sim, de fato, a vida. Eu gosto de trabalhar com números, eu gosto de trabalhar com estatística. Eu gosto. Então, o que eu fiz? Eu peguei estava pesquisando aqui há pouco. Os números, eles não estão sequenciados cronologicamente, mas dá pra gente ter, sim, uma noção. Então, eu estava vendo, por exemplo, dados do IBGE, né? Que as pessoas estão casando menos e divorciando mais. Precisa de dados? Isso é óbvio, né? A gente vê aí todos os dias no nosso entorno, com as pessoas que nos rodeiam, mas isso é fato. E aí o IBGE confirma, né? As pessoas estão se casando menos e se divorciando mais. Em 2023, uma estatística da Datafolha, que foge um pouco disso, mas eu achei interessante esse número também. Em 2023, então, que metade das mães brasileiras são mães solo. A gente vai juntando, né, os pedaços, nós vamos montando esse cenário da conjugalidade, da maternidade, da paternidade. Disso tudo são pedaços. Eu falo que é igual Lego. A gente tem uma base do que a gente quer falar e nós vamos montando ali uma estrutura em cima disso. E eu achei interessante porque lá no passado, quando a gente falava em casamento, a gente logo ainda hoje é assim, né? Casou. Aliás, começou a namorar. Vai casar quando? Casou. Vai ter filhos quando? Teve o primeiro filho, vai ter o segundo quando, né? Enfim. E aí, então, a família tradicional era papai, mamãe e filhinho. E aí a gente tem metade das mães brasileiras, mães solo. Importante isso. De 2015 a 2019, havia uma média de casamentos de 1.076.280 de casamentos.
Em 2022, dados do IBGE, tivemos 970.041 casamentos. Então, caímos aí um pouco. E em 2023, dados do IBGE, nós tivemos 1 milhão de divórcios. 1 milhão de divórcios. E nós temos, aí eu peguei o dado de número de viúvos, não está atualizado, não consegui encontrar aqui os dados atualizados, mas é do IBGE de 2016. Como eu queria contrapor o até que a morte nos separe e até que a vida nos separe, nós tivemos em 2023 1 milhão de divórcios. Em 2022, nós tivemos 970.000 casamentos. E 4% da população, em 2016, era viúva. Então, 4% da população viúva, estamos casando menos e divorciando mais. Metade das mães são solo. 970.000 casamentos em 2022 e 1 milhão de divórcios em 2023. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui. E aí, eu estava vendo aqui umas coisas interessantes. Olha só. Dados do registro civil mostram que o Brasil teve 970.000 casamentos em 2022. 970.000 casamentos foi o que eu falei, né? 970 e 41. O Brasil teve, então, 970.000 casamentos e, no mesmo ano, 420.000 divórcios. Ou seja, cerca de um divórcio a cada 2 casamentos. Um divórcio a cada 2 casamentos. E depois eu também vi aqui. Cadê? Também decaiu o número de tempo de duração dos casamentos. Está decaindo a cada ano. Nossa, tem muitos números, muitos dados. Divórcio de casais com filho e sem filho. Tem tudo explicadinho ali. O número de casais com filhos, sem filhos divorcia mais. Quase o dobro. Isso mostra o quê? Isso mostra o óbvio. Que muita gente mantém o casamento. Eu sempre falo, e para mim isso é inquestionável, que filho não segura casamento. Ponto. Filho não segura casamento. Mas não segura para sempre. Mas eu tenho certeza absoluta que segura por um tempo. E até por isso a gente vê que o número de casais sem filhos divorciam muito mais que o número de casais com filhos na mesma faixa etária, que são menores de idade. Óbvio, né? E é uma questão de lógica, quando a gente vai acompanhando, porque eu acompanho esses números há muitos anos. Eu comecei acompanhando números com recasamentos, casamentos e recasamentos.
E aí eu comecei. Então, isso é uma questão de lógica, de raciocínio lógico, isso é uma questão de, conforme você vai acompanhando durante muitos anos, que esses casais que retardam o casamento porque têm filhos pequenos ou filhos menores, é uma questão de a idade dos filhos vão aumentar, né? Vão aumentando. E, obviamente, o tempo de duração desse casamento, que é esse filho que ainda está segurando temporariamente, vai chegar lá no outro número, lá do outro lado dos casais, vai aumentando aumentando não, porque são estatísticas diferentes, mas se aproximando dos casais sem filhos que se divorciam. Então, é lógico, é óbvio. Mas quando eu falo que filho não segura casamento, é só a gente ver isso daqui, né? Metade da população brasileira, dados de 2023 da Datafolha, são de mães solo. Então, vai acompanhando os números. Número de divórcios no Brasil bate recorde. Casamentos reduzem pelo 4º ano seguido e passam a durar menos, dados do IBGE. Casamentos reduzem pelo 4º ano seguido, então as pessoas estão casando menos, é o primeiro que eu falei lá, IBGE, né, fala que as pessoas estão casando menos e divorciando mais. E ali está, IBGE, casamentos reduzem pelo 4º ano seguido e passam a durar menos. Casa-se menos, dura menos o casamento, por óbvio, estão divorciando mais. E aí já tem um gap aí, porque estão casando menos, mas estão divorciando mais. Então, aquele povo lá de trás que tá fazendo parte dessa conta aí. Depois fala. Aqui que eu tinha separado. Porque o número de divórcios aumentou. Ainda os divórcios cresceram 54% no Brasil. Os divórcios cresceram, aumentaram 54% no Brasil após queda abrupta no início da pandemia. Então, no início da pandemia, o pessoal deu uma segurada, né? Mesmo porque não dava nem para sair para canto nenhum, não dava para fazer nada, nem separar dava. Então, naquele momento da pandemia, teve uma queda de tudo, né? Tanto de casamentos quanto de divórcios. E logo após, os divórcios começaram a aumentar, tanto daquele pessoal que não divorciou quando era para divorciar, lá na pandemia, quanto dos que nem pensavam em divorciar, mas por conta de todo aquele cenário pandêmico que a gente lembra muito bem, ainda está bem fresquinho na memória de todo mundo, aquela convivência, uma overdose de convivência dos casais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante um longo período. Quem não pensou em se divorciar, não pensava, acabou, né, não só pensando quanto decidindo e divorciando de fato. E aí teve esse aumento de 54% de número de divórcios logo após a pandemia. E esses dados são informações do Colégio Notarial do Brasil. E de acordo com especialistas, as principais causas do divórcio são traições e dívidas. Por óbvio que existem inúmeros outros, mas os dois principais motivos continuam sendo traições e dívidas. Eu também pesquisei, mas eu acho que eu fechei aqui a tela. Quando a gente fala das dívidas, obviamente que é importante essa informação, mas também é importante olharmos que um número bastante relevante, bastante significativo, bastante grande de lares
mesmo casais, né? Estão sendo chefiados por mulheres. A renda maior é da mulher, mesmo quando é marido e mulher, e os dois trabalham. Claro que tem uma porcentagem ali, uma fatia de que o marido está desempregado, e enfim, mas existe esse número, está sendo crescente de lares chefiados por mulheres. Fora esse, né, que metade das mães brasileiras são mães solo e, obviamente, tá nesse conjunto todo aí, nesses números todos. Mas traição e dívida nenhuma novidade para ninguém, né? Desde que o mundo é mundo, eu acho que esses são os dois principais motivos. Sim, existem vários outros. Mas quando eu pensei em trazer essa reflexão, era sobre, né, essa duplinha aqui, até que a morte nos separe e até que a vida nos separe. E até que a vida nos separe, que está dentro desses números todos, não é só traição e dívida, mas é o dia a dia. Porque disso tudo, né, não é a morte que está divorciando, que está separando esses casais. É a vida. E o que está acontecendo na vida dessas pessoas, desses casais, que faz com que os casamentos terminem? Além de traição e dívida. Mas é o dia a dia, é a pressão, é a falta de empatia entre o casal, é a falta de sexo, é a falta de companheirismo, de parceria, de intimidade, é a falta de sedução. Ah, mas eu já tô casada. É? Não é porque a gente deixa, e vale pro casal, não é só pra ele ou pra ela, não. Pensando num casal hétero, né? Mas enfim. O que vocês faziam lá no começo, quando se conheceram lá, que se encantaram, se apaixonaram, tanto é que levou a um casamento, e que deixaram de fazer? Ah, Gislene, lá no começo não tinha traição. E quando foi que elas começaram a aparecer? O que aconteceu para que as traições fossem se aproximando e entraram na sua casa? Né? Certa vez eu ouvi de uma mulher que era amante, e ela disse assim para a esposa: o problema, eu não tenho nada com isso. O problema está dentro da sua casa. Então, se o problema está dentro da sua casa, o que aconteceu para que chegasse nesse ponto, né? E tem outro detalhe. Não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Deixa pra lá. As dívidas. Tem hora que tá bom, tem hora que não tá, né? A vida financeira do brasileiro em especial, que é assim, uma montanha russa, né? Ora está bem, ora não está. Há momentos das vacas gordas, há momentos das vacas magras. Mas será mesmo que
isso é motivo para terminar um casamento? Será que as dívidas também influenciam nas traições e, consequentemente, após essas traições, chegam no divórcio? Será que é um elo que vai ligando? Será que são coisas distintas e estanques e que elas não se unem? Será que aquele casamento que estava lá com alguns perrengues e que abriu uma brecha ou uma fenda para que surgisse uma outra pessoa no meio dessa história? E porventura esse relacionamento, esse casamento caminha para um divórcio. Quantos casos desse eu não falo que é motivo, tem gente que fala o pivô da história. Foi só uma consequência, né? Ai, mas... E o pessoal fala muito de amante, né? Ai, mas a amante roubou meu marido. Quando eu escuto isso, a gente só pode rir, né? Porque a gente logo imagina a cena, a amante aparecendo e ainda toda sensual, sabe? Quase põe lá um vestido longo com uma fenda até aqui em cima, uma cinta liga vermelha, um salto agulha, um decote, cabelos soltos ao vento e pegando o marido da outra, carregando com uma arma na cabeça, roubando o marido da outra. A gente logo imagina assim. Que mulher poderosa é essa que acha que estou roubando o marido da outra? Para, né? O marido foi porque quis. E às vezes... falando, né? Indo nessa sequência, eu assisti a um filme esse final de semana, eu acho, que chamava... Não lembro. Mas eu sei que eram uns amigos e estavam falando, né? Eram 4 amigos, 2 traíam a mulher, 2 não. Mas o casamento dos 4 estava ali por um triz. E 2 haviam traído, 2 não. Um era médico, o outro era... eu não lembro, gente. E também não importa. Mas aí, eles estavam falando, os 2, que era o médico e um outro que eu não lembro, acho que era o escritor, não lembro exatamente, estavam falando para os outros 2 que traíam a esposa, tentando explicar, tentando convencer de que trair não era uma boa opção. E eles falavam do 80-20. E aí falavam assim... Sabe a regra do 80-20? Ela serve para o casamento. Eu acho que 80-20 é a lei, a regra de Pareto, né? Mas falava assim... Então, você tem o seu casamento, ele é 100%. Ele é 100% não, né? Ele é o todo de 100%. E aí, você vai trair. Você vai trocar. Pode dar tudo muito errado, né? Você pode ser descoberto, pode acontecer 1 milhão de coisas. Você vai trocar o seu 100% por 20%. E se der, não é nem trocar, né? Você está traindo. Seu casamento está ali. Aos trancos e barrancos, mas está ali. Então, quando você trai, fica 80-20. O 20 é para amante, né? E se algo der errado, tem gente que fala, ou der certo, um mero ponto de vista, e algo acontecer, né, for descoberto ali na traição, ou sei lá, ou realmente você decidir separar, você vai trocar 80
é 80-20, você vai ficar com 20%, esse 20% é o da amante. E aí você fala assim, isso não é uma boa opção. Mas teve um caso lá no filme que ele separou e ficou com a amante. A amante separou, ficou com a amante e tal. Passou um tempo, a ex-esposa se relacionou com uma outra pessoa. Ficou maravilhosa, espetacular. Passou um tempo, esses casais todos se encontraram num evento em comum. E aí viu que a ex tinha casado, estava bonita, magra, tinha emagrecido bastante, estava linda, feliz, alegre e radiante. E a amante, que no caso era a esposa, né, naquela situação, tinha se tornado a esposa, o marido traidor tinha dito, fiquei com 20%. Achei que era outra coisa. E eu ainda trago um outro dado, devia ter pego esse dado já, que diz o seguinte: deixa eu ver como é que eu pesquiso isso. O marido, pode ser a esposa também, mas o mais comum é o ex, normalmente o marido que separa, enfim, fica com a amante e tal. Mas aí é o caso que eu já fiz vídeo sobre isso e tem acontecido com bastante frequência. Bastante frequência. O marido se separa, casa com a amante. Depois ele quer voltar. E muitas vezes ele volta. Não só, às vezes se torna amante da ex-esposa e depois de um tempo volta com a ex-esposa. Conheço casos próximos, né, acompanhei casos aí em atendimento. Tem um caso de bem próximo, tem 2 casos bem próximos. Na verdade, tem mais. Tem 3 casos muito próximos, assim, de amigos, enfim. E no filme, ele também quis voltar. Foi lá em cima da ex. Quando ele viu que os 20% que ficou com ele, os amigos tinham avisado. Não é tudo isso. E tem muitos casos assim. Então, tem muito caso aqui, gente. Tem muitos casos ali. Então é isso, o que a gente precisa pensar, né? Tudo isso eu acho que ficam algumas coisas, né, como reflexão. Não é até que a morte nos separe, porque a gente está fazendo, a gente sociedade, a gente pessoas, a gente casais, estamos fazendo algo muito, muito fora do script, porque não é até que a morte nos separe, porque a vida que estamos levando é o que estamos fazendo, como estamos fazendo, né? Toda essa coisa toda é até que a vida nos separe, porque é a vida que estamos levando que estão nos separando. Só 4% da população é viúva. Tá um pouquinho desatualizado, mas não tá muito fora disso, não. As pessoas estão casando menos e separando mais. Metade das mães brasileiras são solo.
2022, 970 mil casamentos. 2023, 1 milhão de divórcios. A regra aí, né, do 80-20. Depois que fica com 20, quer voltar para os 80. Nem sempre é possível. Às vezes sim. E o às vezes sim tem 1 milhão de motivos. Os mais variados possíveis. Mas eles existem. Dá para fazer aqui uma live um vídeo de umas 3 horas para elencar esses motivos. Então, é sobre isso, né? A gente pensar sobre todas essas questões. O que é que estamos fazendo ou deixando de fazer que a gente trocou até que a morte nos separe até que a vida nos separe. Quando a gente olha assim, os números no papel são assustadores. E eu que trabalho com isso, atendo todos os dias. Chega aquela hora que a gente pega um salgadinho. E a gente fala, é o que temos para hoje. Também tinha aquela informação ali, né? Os casamentos estão durando menos. A questão de filhos. Aguardando os filhos crescerem um pouco para realmente separarem. Isso não quer. E aí muita gente se engana nesse período. Ah, tá tudo bem. Não tá tudo bem. É só uma questão de aguardar por conta dos filhos. Mas, reforçando, repetindo aqui várias vezes aqui, terceira, quarta, quinta vez, filho não segura casamento, nem antes, nem durante, nem depois. Haja vista, metade das mães são solo. E ninguém rouba marido de ninguém. Não é porque foi que fica, não é porque fica que vai. Sabe? Parece um jogo de palavras, mero jogo de palavras, mas é exatamente isso, né? Às vezes vai e não fica para onde foi, não fica onde foi. E aí complica o meio de campo, né? Mas esses 80-20 aqui, acho que é importante a gente pensar. Aliás, é importante a gente pensar em todos esses números, em todas essas estatísticas. E principalmente, eu vou fazer uma outra live depois, mas eu até anotei aqui. Eu vou lendo algumas coisas e eu falo, puxa vida, isso aqui dá uma live. E aí eu vou a gente precisa pensar em muitas questões. Por que as pessoas ficam em relações ruins quando não está bom? Porque esses números aqui, né, por exemplo, esse 1 milhão de divórcios em 2023, é a mesma coisa que eu já falei. Ninguém acordou numa segunda-feira de manhã e disse, acho que eu vou separar. Acho que eu vou divorciar. E quer saber? Vai ser hoje. Não tinha pensado nisso ainda, mas vai ser hoje. Vocês acham que esse 1 milhão aqui pensou? Quando chega a virar estatística, quando chega a comunicar,
Isso já foi pensado, muito tempo. Tem estatísticas que mostram que às vezes a pessoa pensa durante números ali, né? 7 anos. Parece conta de mentiroso, né? 7. 7 anos para decidir separar. Para tomar coragem. E aí, fala, mas como assim? É mais ou menos o mesmo tempo que muitas mulheres demoram para denunciar violência doméstica. Mas como assim? Claro que não é tão simples assim da forma que eu tô falando. Existe um universo de estudo e pesquisas em torno disso. Assim como o maior índice de violência acontece logo depois do dia do pagamento, logo na sequência. E quando os grandes times de de futebol jogam, e quando um grande time perde, aumenta o índice de violência. Aí você fala, mas que loucura, o que tem a ver? Estudos, pesquisas sérias. Então, quando a pessoa chega, quer o divórcio, precisamos conversar, o famoso precisamos conversar, e muitas vezes tá ali, né, beirando os 3, 4, 5, 6, 7 anos que a pessoa ensaiava e todo dia ela chegava, saía do trabalho e falava, é hoje eu vou falar. Hoje é hoje. E aí não conseguia. Então, números são muito importantes. E eu acho que sempre vale a pena a gente refletir sobre eles. Porque, e aí eu quero deixar assim a última reflexão para vocês. Porque vou falar direto com você, vai que é o seu caso, né? Não as pessoas. Porque você está num casamento que não está bom, que você não está feliz, que não é aquilo que você imaginou que você quer viver, que você quer para sua vida, mas você continua seguindo esse casamento. Você não está feliz, você muitas vezes finge estar feliz, outras vezes há quem escancare mesmo, não estou feliz, mas continua ali. Porque tem que pagar as contas, porque a família depende que você é o provedor, porque você ainda tem um bom senso ali, eu não vou largar a família na mão, mas também se eu... Gente, eu vi uma história domingo, que eu fiquei com vergonha do que a mulher estava falando. Depois eu faço um outro vídeo e conto pra vocês. Mas aí você fala... Lembrei disso porque a história começa desse jeito, né? Estamos separando um perrengue daqueles, novela mexicana, mas estamos na mesma casa porque nem eu e nem ele conseguimos nos manter separados financeiramente. E pode ser o seu caso. Tem aqueles que falam que é exatamente o oposto. Não vou divorciar, porque exatamente por isso temos muito dinheiro e muito patrimônio e eu não vou dividir. Então a gente vai ficar aqui, aos trancos e barrancos, né? Não pode nem olhar, nem sentir o cheiro do outro. Mas a gente vai continuar, porque eu não vou dividir esses milhões e milhões e milhões de patrimônio, né? Porque é um status importante. Ontem eu estava assistindo a um podcast e era
um evento que ia ter era um pouco de tudo, era tipo um congresso. E podia se inscrever só 30 casais. Era um congresso de acho que 4 dias. 30 casais. E aí passaram a programação desses 4 dias. Tinha palestra de empreendedorismo, palestra não sei do que, não sei do que, não sei do que, de planejamento financeiro, tudo e mais alguma coisa. 30 casais. E aí falou assim, e aí tinha hospedagem, tinha hotel, aquela coisa toda, tal. E aí falou, só podem se inscrever casais. Não pode ir sozinho. Só a mulher, ou só uma mulher, ou só um homem. Tem que ser o casal. Então, às vezes acontece isso, né? Você precisa manter ali uma imagem de que somos a família Margarina. Só que de margarina tem nada mais. Não tem nada. Enfim, vale refletir, né? Então, fica aí a pergunta para você, a reflexão para você. Não tá feliz? Já esteve, já foi bom, já foi ótimo, maravilhoso, o amor da sua vida. Não é mais? Continua por quê? Até quando? Não é só sobre você. Às vezes você fala assim, eu não vou separar porque como é que ela vai se virar sozinha? Meu amor, você está impedindo a outra pessoa de encontrar alguém muito legal e ser muito feliz. Então, quando a gente não consegue mais ser feliz, estar feliz, compartilhar a felicidade com o outro, grande parte das vezes, a melhor coisa a fazer é, no mínimo, ser honesto. Porque aí você não rouba a oportunidade da outra pessoa ser feliz, já que ela não está com você, já que vocês não conseguem mais serem felizes juntos, que ao menos sejam felizes separados. Gostoso não é, mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não é, ai, meu mundo caiu. Quando a gente separa, a gente vai. Claro que cada caso é um caso, mas de modo geral, né? Eu até falei outro dia, estava conversando com amigos, e eu falei que o fundo do poço, ele tem subsolo. Ninguém conta, né? Ninguém conta. Principalmente em era de rede social, que é tudo lindo e maravilhoso. Ninguém fala que tem problema, que passa dificuldade, que chegou no fundo do poço. Fundo do poço, não. Fundo do poço ainda tá num nível bom. Fundo do poço tem subsolo. E a gente, às vezes, vai lá conhecer o subsolo. Mas, no fundo do poço, a gente desce lá pro subsolo. Ai, Gislene, onde você leu isso? Que livro foi? Que filme foi? Né? Já que eu falei de podcast, de filme, Não. Eu conheci o subsolo do fundo do poço. Eu, Gislene. Só que tem um detalhe. No subsolo do fundo do poço, você vai. Pá. Só que existe algo. Você fica um tempo sem entender nada. O que eu tô fazendo aqui? Onde estou? Como é que eu vim parar aqui? Mas como é que eu vim parar aqui?
Você fica ali naquele lugar perdido, você olha assim, você não vê saída nenhuma. Você fala, eu não vou sair daqui nunca mais, porque não tem como. Você não enxerga nenhuma possibilidade, nenhuma luz no fim do túnel. Você fala, acabou. Acabou. Game over. Aí você fica ali um tempo perdido. Quando você se acalma, sabe quando você fala assim, bom, não tenho o que fazer, então vou ficar aqui mesmo? Sabe quando você... Deixa eu tentar fazer uma analogia. Por exemplo, você ficar preso no elevador. O elevador despenca, tá ali, ou você fica preso, e aí você fala, meu Deus, eu quero sair daqui, aí você aperta lá para falar com o porteiro, você pega o interfone, você aperta ali os botões nos botões dos andares, você aperta a campainha, você tenta abrir a porta, você tenta puxar a porta, e você tá ali sozinha. A luz se apagou, você tá no escuro, tentou abrir, tentou falar com alguém, apertou todos os botões, apertou a campainha. Ora não funcionava, ora funcionou, mas ninguém apareceu. A luz apagou, você já tentou de tudo, você já gritou, você já chorou, você já rezou, você já fez de tudo. O celular não tem sinal, depois acabou a bateria, a lanterna do celular também não funciona mais, porque, enfim, né? E aí você já fez de tudo, de tudo, de tudo. Nada aconteceu. Você não teve nenhum resultado positivo. Aí você vê que o tempo tá passando, você já cansou, você ficou exausta. E aí você vai, sabe, escorregando assim pela parede, igual cena de filme, você encosta assim. Vai, até que você escorrega. Você senta no chão, junta ali o joelho, né? O braço ali. Chora, 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 chora. Chora. E chora mais um pouco. E reza e pede para todos os santos. E aí o que você faz? Em meio às lágrimas, ao desespero, à fome, à tristeza, a tudo. Você fala, não tem o que fazer. Já fiz tudo e não tem mais o que fazer. Você dorme. Não tem mais o que fazer. Aí você dorme. E você fala, seja o que Deus quiser. Uma hora algo vai acontecer e eu vou sair daqui. Algo vai acontecer e eu vou sair daqui. Agora eu não tenho mais nada pra fazer. Então, aí você relaxa. E pronto. E nesse momento que você relaxa, fazendo uma analogia com a vida, gente. Nesse momento que você relaxa, parece que algo mágico acontece. Só que esse momento que você relaxa, parece que algo mágico acontece, às vezes dura anos, tá? E milagrosamente você tá ali, tipo, não tem mais o que fazer, no subsolo do fundo do poço. De repente você vê que ali tinha uma mola, uma alavancagem. E você fala, gente, como eu não vi isso? Mas como eu não vi isso aqui? Quando eu vim parar aqui? O nervosismo, o estresse, o desespero, tudo, você nem enxergou. Algo que poderia te ajudar a sair dali. E aí você tem sabe, tipo como é que chama aquilo? Catapulta? Só que você não vai direto lá pra cima, pra sair do poço. Você sai do subsolo do fundo do poço. Você vai pro fundo do poço. Ali você já vê que... Como é que eu vou sair daqui?
não tem mais como sair daqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas você já avançou um pouquinho. Já chorou tudo que tinha para chorar. Já se acostumou que aquele lugar é aquilo mesmo. Já se acostumou com o som, com o ruído. Grande parte com o silêncio. Aquele ruído já se transformou em silêncio. Você já consegue se localizar, se situar. E aí você fala, já aprendi como é que era lá no subsolo. Uma hora algo acontece que eu saio daqui. Às vezes passa mais algum tempo, meses, anos, até que algo acontece e você sai do poço e chega à superfície. E quando você chega à superfície, você fala: caramba, fiquei tanto tempo lá embaixo, entre as dores, as minhas cicatrizes, os meus traumas, as minhas angústias, os meus medos, os meus desesperos, os meus gritos e os meus silêncios, que passou tanto tempo que agora que eu estou de volta aqui, eu vejo que mudou tanta coisa. Eu nunca nem tinha visto aquilo. Passei a vida inteira por aquele lugar, nunca tinha observado. Aquela árvore, que flores lindas. Nunca tinha prestado atenção na cor daquelas flores. E aí, você descobre um mundo novo. Assim é a experiência de quando a gente chega no subsolo do fundo do poço. É assim. E como eu disse, eu não vi em filme. Eu cheguei lá no subsolo do fundo do poço. Aconteceu exatamente isso que eu disse para vocês, que eu descrevi para vocês. Um dia depois de um tempo, voltei à superfície e vi as flores que eu nunca tinha visto, as cores do jeito que eu nunca tinha visto, lugares, pessoas, sons, músicas, oportunidades que eu nunca tinha visto e que com certeza elas sempre estiveram ali. Então, às vezes a gente precisa de um momento de um retiro, quase que um ano sabático, ainda que seja não por escolha e que seja no subsolo do fundo do poço. E aí você fala, como é que eu vim parar aqui? Quando tudo já está bem, você fala, mas também, se eu não tivesse ido parar lá, eu ia continuar olhando tudo como sempre foi. E eu ia ter uma miopia social. Agora, troquei as lentes, consigo enxergar diferente. Nem todo mal é mal. Às vezes é o bem. Depois da tempestade vem bonança, não é isso que dizem? Às vezes é assim que funciona. Então, às vezes você está pensando só em você e você está sendo muito egoísta, porque nem você avança, nem deixa ninguém avançar. Às vezes é preciso que os dois vão para o fundo do poço, cada um num poço. Até para entender se quando saírem de lá, o que é que vocês dois querem da vida. É por isso que tem o 80-20. É por isso que muitas vezes esses casais voltam. Precisaram chegar no subsolo do fundo do poço para dizer, eu não estava enxergando e agora eu estou.
Pense nisso. Se quiser compartilhar depois, estou à disposição.